Filhos queridos, já repitam comigo: Jesus é o Filho de Deus. O Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é O Filho de Deus. Amado povo de Deus, a liturgia de hoje é para nos colocar num caminho, nos colocar no seguimento de Jesus, e nada mais, nada menos, com a seguinte certeza: e se alguém aqui, alguém que está em casa, tiver dúvida, hoje é o dia de você acreditar, Ele é o Filho de Deus, o Salvador e o Messias. É com alegria que nós aqui, do coração de Curitiba, nesse santuário, que aqui é o santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, aqui é o santuário das Santas Chagas de Jesus, sede da obra Evangelizar é Preciso, dentro da circunscrição da Arquidiocese de Curitiba. Mas veja, daqui para o Brasil e o mundo, poder levar essa mensagem, que por só isso só já é o suficiente. Eu diria que todo o nosso esforço, em todas as áreas, eu diria nas redes sociais, na televisão, no rádio, um catequista, alguém que faz um trabalho missionário, alguém que faz um trabalho como as mensageiras das capelinhas, mas eu diria, servindo as mesas, tem um único objetivo, sabe qual é? É tentar colocar e apontar: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. A nossa vida, o nosso agir, o nosso testemunho, é este o propósito: um apontar para Jesus, um direcionar para Jesus. E aqui, meus irmãos, nós precisamos muito, precisamos, porque por mais que foi proclamado, Ele é a luz do mundo, por mais que foi dito paz na terra aos homens de boa vontade, os homens não estão em paz. Estão? Não. E não precisamos ir longe, não precisamos pensar na paz que no Oriente Médio, nós não vivemos em paz. Nas nossas ruas, nas nossas capitais, no nosso interior, mas também não vivemos em paz aqui. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado, do que estamos falando? Não é no plural, os pecados, não. Não é meu pecado, é o artigo definido e no singular, aquele que tira o pecado do mundo. Eu volto neste assunto. O Evangelho, João viu Jesus se aproximar. Esse João, é bom lembrar que não é o evangelista, João Batista, o primo de nosso Senhor, com a diferença de 6 meses de idade, filho de Zacarias e de Isabel, e aponta e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando eu disse o pecado, quer dizer a mancha que todo ser humano carrega, aceite ou não. O pecado individual, mas também o pecado coletivo. Não existe isso, existe, meu filho. Infelizmente, pela desobediência de nossos pais, a serpente quando mordeu os nossos primeiros pais, nós carregamos essa deficiência, esta fraqueza. Padre, isso não é, meu filho, veja, há uma inclinação nossa, às vezes, para fazer o errado. Descuide de você mesmo, e eu que descuide de mim. Solte as rédeas do animal indomado que está aqui dentro. Você vai ver se você não vai desembestar. Estou errado? Comece a soltar.
Comece a não se policiar. Esse é o pecado. O pecado da humanidade. O pecado que Ele pagou na cruz. Por isso, se Ele é aquele, o único, o Cordeiro que tira o pecado, lamento, meus irmãos, aqui eu não quero e não sou proselitista, é naquilo que eu acredito. Não há salvação fora de Jesus Cristo. Então, quando nós retomamos o nosso caminho, é o caminho de Jesus a ser retomado. Por isso, a primeira leitura diz isso: Tu és o meu servo de Israel, em quem eu serei glorificado. Ele me preparou desde o nascimento para ser seu servo. Filhos e filhas, sigamos no Evangelho. Talvez fique um Evangelho muito conceitual, mas não é conceitual. Ou eu creio ou não creio, ou ata ou desata, ou toma sopa e entrega o prato. O Evangelho continua. O próprio João disse, é dele que disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Aqui existem algumas verdades importantes. Deus encarnado, Deus crucificado, Deus ressuscitado. Mas o próprio Jesus já existia antes da encarnação. Jesus é Deus e Ele já existia antes. Ele fazia parte do plano da criação. O próprio João diz, eu não o conhecia. João disse, eu vim para batizar com água, mas esse batismo era para a chegada do Messias. Então o que nós estamos entendendo? Que João veio para preparar. É como todos nós, meus irmãos, tudo que fazemos não é uma preparação para o nosso encontro com Deus. Quem dera se fosse aqui na terra já um casamento da alma, um casamento místico, unitivo. Talvez alguns tenham essa graça, mas de modo geral, nós vivemos buscando Deus. Nós vivemos uma labuta para se manter em Deus. Então, todos os nossos ritos, todas as nossas orações, a caridade que fazemos, o bem que professamos, é para mais nos aproximarmos de Jesus. Cada Eucaristia que comungamos, e veja que na missa, o padre levanta a hóstia, e toda missa você tem que lembrar de São João Batista. Quando o padre diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o que você diz? Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Portanto, o Cristo que João apontou, está presente na Eucaristia. Aqui começa você a fazer sentido. Que tudo que fazemos é para nos nutrirmos de Jesus. Os sacramentos é o Senhor que se dá. Mas meus irmãos, então não venha me dizer, padre, eu estou assim esse ano, as coisas começaram tudo errado e vai cada vez mais errado. Endireita, aquilo que diz São Tomás de Aquino numa prece sapientíssima: Senhor, endireitai a minha vida. Repita comigo, Senhor, endireitai a minha vida. Vocês, Senhor, endireitai a minha vida. Com Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado, tira a desorientação, que nos coloca no prumo. E padre, seu vigário, mas eu ando com uma falta de fé danada, porque eu... Para, meu filho, pare. Eu contei que esses dias uma pessoa, mas eu falei, gente,
Se a pessoa soubesse cada palavra. Uma pessoa estava perto de mim e disse assim: minha vida está tão desgraçada que até o meu pão cai com a manteiga para baixo. Não, tudo bem, mas ela está aceitando. Nós não somos filhos da desgraça, nós não somos filhos da depressão, nós não somos filhos da incredulidade. Se você está sentindo isso, nada está bom, nada, para, meu filho. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí? Este é o Filho de Deus. Qual que é a tua relação com Ele? Eu tenho dúvidas. Eu tenho dúvidas da proximidade. Eu tenho dúvidas da tua vida de oração. Me desculpe dizer. E não venha me dizer: porque isso não é um problema de oração. É sim. Porque olha os santos sofreram pra caramba, meu filho. Mas por acaso eles deixaram de servir ao Senhor? Por acaso eles se desculparam: eu estou com depressão, não vou mais. Imagina, Madre Teresa de Calcutá no alto da vida, tantos anos na secura da alma, com uma obra mundialmente conhecida. Não, agora estou com depressão, não vou mais, não quero mais isso. Imagina São Pio de Petreutina, quando a igreja foi contra ele, e foram, sarciaram esse homem de tudo que é lado. Direito de rezar missa pública, não vai mais. Abençoar, não vai mais. Pregar, não vai mais. E ele diz: eu amo a igreja mesmo quando ela me pune. Mas ele não ficou lá: eu não estou bem, tenham pena de mim. Desculpe, eu estou brincando, mas eu não sei se você entende onde que eu quero chegar. Eu quero chegar que nosso Senhor, apesar de tudo que podemos estar passando, Ele é aquele que nos dá o ânimo, Ele é aquele que nos faz acordar de manhã, ter vontade de trabalhar, ter vontade de servir, ter vontade de fazer a caridade, ter vontade de vir à missa, ter vontade de celebrar, ter vontade, é Ele. É isso que São Paulo aos Filipenses vai dizer, no capítulo 1, ele diz assim: buscai a alegria que vem da fé. Um pouquinho antes, capítulo 1, versículo 12, por aí, leia Filipenses, não sei de cor, mas ele, capítulo 1, logo nos primeiros versículos: progridam na fé, amadureçam, Filipenses, e busquem a alegria que vem da fé, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui nós precisamos mudar nosso discurso, precisamos mudar nossa mentalidade, precisamos mudar nosso falar, precisamos mudar nossas atitudes. João disse: eu vi como que pomba, pelo amor de Deus, não vai me dizer que o Espírito Santo é uma pomba. É verdade, mostra aqui, ô coroinha, dá uns cortes aí, ô diretor, dá uns cortes aí, mostra aqui. Aqui também tem uma pomba, mas aqui é representando, tal qual uma pomba. Eu acredito que João viu uma luz que se espalhava, parecia uma pomba, mas é a força de Deus. Eu vi a força de Deus sobre esse homem. Então, o que foi que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo disse? Eu vos mandarei a minha força, eu vos mandarei o meu Espírito, eu vos mandarei o meu Paráclito, eu mandarei para que estarei com vocês até o fim. Você entende o que eu falei? Ou toma sopa ou me entrega o prato, ou acredita ou não. Mas se acredita, então acredite para valer. Então há de ter isso, gente.
cura qualquer um, viu? A hora que você pega essa verdade e se abre a cachola da tua cabeça e coloca lá dentro, gente, aquilo que eu brincava no livro Poder Oculto, é um pendrive de Jesus, te dá uma energia, uma vontade de viver, uma vontade de fazer o bem, uma vontade de estar com Deus, de amar o próximo, que você fala, é conversão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Basta uma gota do teu sangue. Como é que é? E eu serei curado. Basta uma gota do teu sangue. E eu serei libertado. Basta uma gota do teu sangue. E eu serei curado. Basta uma gota do teu sangue. E eu serei